da noite. Lembrando que amanhã nós temos uma edição especial, Também, né? amanhã começa 3h30 da tarde. Depois do Amadeu. Colado no Amadeu. Esquenta para Brasil e Escócia. É. Por falar em seleção, vamos ao dilema da nossa seleção. Eu queria mostrar aqui para vocês a cartela com a provável escalação de Brasil e Escócia. E aí, nós vamos fazer aí um raio-x até agora da seleção na Copa. Tá aí a provável escalação da seleção brasileira: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, ou, entre aspas, Ryan e Neymar, que podem entrar no segundo tempo. E tem aí o Endrick, né? E o Endrick, só que o Endrick vai mais para a função ali do Matheus Cunha. Isso aí é um asterisco nessa posição, que é pro lugar do Rafinha, né? É o abre aspas aí. E aí eu vou começar com a Luzi Kelly, da Guarda Graça Feminino, aqui no Olé TV. Luzi Kelly Oliveira. A seleção deve jogar aí com essa escalação pelo empate, ou tem que soltar o freio de mão e passar por cima da seleção da Escócia? Essa provável escalação, boa noite, Daito, boa noite, Francinita, nossa audiência, eu acredito que é para fazer gols, sim. Principalmente apostando ali mais uma vez numa atuação do Vini Júnior, que tem ajudado bastante a seleção no primeiro jogo contra o Marrocos, fez o gol de empate, também teve boas participações nesse segundo jogo contra o Haiti. O Brasil conseguiu vencer bem por 3-0, mas é claro que para Neymar, ele pode ter uma minutagem, e eu creio que o Ancelotti deva colocar ele sim nessa partida contra a Escócia para ganhar essa minutagem, mas também para ver de repente o que a gente pode render dessa seleção até o momento dele entrar. Porque assim, a gente sempre tem aquele primeiro momento de primeira etapa, os primeiros 45 minutos, as seleções tentando se estudar, ver como é que está posicionado direitinho, para depois, de fato, armar alguma jogada, tentar alguma jogada trabalhada no ataque, tentar conversar mais o meio de campo com o ataque. Eu acredito que esses jogadores possíveis podem sim fazer isso. A gente viu que no jogo passado o Rafinha ficou sofreu ali a lesão, ficou fora, então não vai mais, nesse momento, ter a oportunidade. Então, eu acredito que o Ancelotti deva promover essas alterações justamente porque o Brasil precisa fazer um saldo de gols, tendo em vista, inclusive, que o Marrocos vai pegar aí a seleção do Haiti. Então... Mas você não respondeu a pergunta, ficou em cima do muro. Não, eu tô falando que deve fazer o resultado. Na sua opinião, tem que jogar pelo empate ou tentar golear? Fazer gols, é isso que eu tô falando. Entendi. Você que não Francinito, entendeu. você que é um cara pé no chão, não é tão assim empolgado com a seleção brasileira. Só que não, né? Ele não é empolgado com a seleção. Não, ele é pé no chão, o placar dele sempre é raso. Eu sou realista. Como torcedor, eu quero que o Brasil goleie, massacre, passeie na Copa do Mundo. Certo, esse é o Francinito torcedor. Como comentarista, sei que isso é muito difícil. Para você, seleção empata ou vai por tudo ou nada para aumentar saldo de gol e mostrar o respeito que se deve ter para a seleção brasileira? A pergunta é, o Brasil deve jogar pelo empate ou tentar golear até para passar em primeiro lugar na fase de grupos, no seu grupo, e ter aí um mata-mata mais tranquilo, com o adversário teoricamente mais fraco a partir da fase 12avos? Olha, pelo regulamento, um simples empate garante o Brasil na próxima fase da competição. Isso não garante o primeiro lugar, mas garante a passagem de fase. Agora, se o Brasil golear, obviamente, o Brasil tem mais chance de passar em primeiro lugar do seu grupo e, teoricamente, pegar um adversário mais acessível na próxima fase. Diante disso, o Ancelotti também é um treinador muito experiente, deve estar pensando, poxa, se eu não jogar com muita intensidade, eu posso poupar jogadores, a Copa do Mundo tem muito desgaste, eu posso evitar suspensões, evitar que os jogadores peguem cartões. Então, isso deve estar passando pela cabeça dele, tudo isso ele deve estar avaliando. Mas tem um detalhe, porque o torcedor brasileiro não aceita essa história de jogar pelo empate. A torcida brasileira quer sempre que o Brasil dê show, dê espetáculo, vença e consiga empolgar, né? Porque até agora, apesar dos 3-0 contra o fraquíssimo Haiti, o Brasil ainda não estreou nessa Copa. Mas eu acho que o Brasil deve sim tentar uma goleada, até para não depender do resultado de Marrocos e Haiti, né? Que se o Marrocos golear lá,
e o Brasil não golear a fraca equipe, a difícil equipe da Escócia, o Brasil corre o risco de avançar em segundo. É um dilema que o Ancelotti deve resolver. Se eu sou o Ancelotti, eu boto o Brasil para ir para cima. É claro que tem que ver que esse será um jogo de muita paciência, porque os escoceses não são fáceis. A Escócia pegou um gol no primeiro minuto do jogo contra o Marrocos, e todo mundo achou que ela ia sair para o jogo para tentar o empate contra o Marrocos, que nada, ficou lá atrás, jogando do mesmo jeito que traçou a sua estratégia, manteve a estratégia para tentar achar um gol e empatar o jogo. Então o Brasil vai ter que ter muita paciência. Pode golear? Pode, não acredito, mas deve tentar golear. O Brasil, na minha opinião, precisa fazer um saldo bem gigante. Um saldo aí de 2, 3 gols. Por que eu digo isso? O Brasil ficando, e aí eu contribuo com a tua fala, Francinito, com relação à classificação, que se ficar em segundo lugar, cai para o México. Vai disputar a fase de 16 anos. E aí tem a logística que praticamente dobra, né, para a seleção brasileira e dificulta. A Copa do Mundo, ela não se resolve só no campo. Tem a questão estratégica, a questão da logística. Se o Brasil avança em segundo, ele sai dos Estados Unidos, passa a jogar no México. São os deslocamentos maiores, mais deslocamentos maiores. Temperatura, tudo muda, né? Muda tudo. Então, se o Brasil conseguir terminar essa primeira fase, a fase de grupos, em primeiro lugar, será perfeito. E aí é por isso que eu torço para que o Brasil tenha um saldo positivo. Porque, assim, nós já temos aí uma questão de jogadores que estão sofrendo com lesão, caso de Rafinha, Neymar, que já vem lesionado, Wesley, que foi cortado, alguns que vêm de temporada europeia. Então, essa mudança de logística dos Estados Unidos para o México, ele pode, sim, atrapalhar a seleção. Então, um saldo bem vantajoso pode trazer essa vantagem e deixar a seleção brasileira em território americano. Lembrando que tem que torcer para que Marrocos não consiga golear também. O Brasil hoje, ele está... É quase complicado, né? O Brasil está 2 gols à frente em saldo de gols do Marrocos. 2 gols. A gente tem, inclusive... Mas o Marrocos não enfrentou o Haiti, que é, teoricamente não, é o adversário mais fraco do grupo. Nós temos, inclusive, um raio-x da seleção brasileira nesta Copa para a gente aumentar aí o nosso nível de discussão. O Brasil é o líder do grupo C até o momento, com 4 pontos, sendo uma vitória e um empate. Seguida de Marrocos, está melhor posicionado por conta do saldo de gols. Escócia tem 3 pontos, né? Porque venceu aí o Haiti. E o Haiti já está praticamente eliminado. Não, só mesmo. Está eliminado. Só. O Haiti não entra nem mais naquele critério dos melhores terceiros colocados. Pronto. Com relação ao Brasil, são 15 desarmes durante a Copa, cerca de 68% de aproveitamento. Douglas Santos lidera esse número com 5 desarmes. E aí vamos para a artilharia e a assistência. O Matheus Cunha divide a liderança aí com o Vinícius Júnior. Na artilharia, de 2 gols, só que o Vinícius ganha porque tem uma assistência. E o Paquetá também tem uma assistência. São números modestos da seleção até aqui. É como a gente sempre tem falado aqui. O Brasil ainda está devendo uma grande exibição, em 2 jogos, né? Devendo uma grande exibição nessa Copa do Mundo. O Brasil fez um jogo ruim, foi dominado contra Marrocos, mereceu até perder aquele jogo. A torcida fica pé da vida quando eu falo isso, mas a verdade tem que ser dita. O Brasil não jogou bem. Né? Contra o Haiti, o Brasil jogou um pouco melhor, mas aí também não conta, porque o adversário era muito fraco. O adversário começou bem, dificultando o jogo para o Brasil, pegou um gol, aí caiu na besteira de se aventurar, sair lá de trás e tentar encarar o Brasil de frente. Se deu mal, pegou mais 2 gols no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a Haiti entendeu que se mantivesse aquela postura de tentar ir para a trocação, para o embate com o Brasil, pegaria uma goleada. Não, aí segurou mais as linhas, baixou mais as linhas e não tomou mais nenhum gol no segundo tempo. Então o Brasil agora tem um novo teste, um teste também que não é um teste difícil como foi Marrocos, mas é complicado, como eu disse, porque a seleção da Escócia, uma seleção que se defende bem, e é uma seleção que tem muita imposição física, os jogadores são fortes, disciplinados. E o Brasil vai ter que girar a bola, procurar alternativas de furar essa retranca escocesa e conseguir fazer os gols. Se faz um gol logo no início da partida, dá uma aliviada, diminui a tensão e o Brasil tem mais possibilidade de fazer outros gols. Se o gol demorar a sair, aí complica um pouco mais. Luziquele Oliveira.
Eu acredito que tem aí essas nuances, eu acredito que fazem muito sentido o que o Francinito falou. E aí a gente vai tentar ver uma seleção brasileira com o Neymar, pelo menos na segunda etapa, de repente, né? O Ancelotti pode dar essa minutagem para ele, porque aí a gente vai ver uma outra seleção brasileira. A gente sabe que quando o atleta está em boa fase, quando ele estava em boa fase, quando ele estava rendendo para a seleção brasileira, tinha uma nova cara, tinha uma cara diferente a seleção brasileira. E o Neymar lesionado, não podendo estar atuando pelo Brasil nesses 2 primeiros jogos, é diferente. Então, acaba que a responsabilidade fica ali dividida entre os atletas e a expectativa, claro, de ver o Neymar em campo nesse jogo contra a Escócia aumenta bastante para a gente ver como é que fica, como é que se desenrola esse Brasil nesse último compromisso da fase de grupos. Vamos de recadinho agora, Daito Meirelles. Eu ia fazer agora, eu ia passar a bola para você em oferecimento ao nosso amigo